compartilhar com os irmãos o texto que está em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo número 2. Esse capítulo de Mateus fala da visita dos magos após Jesus ter nascido. E o texto diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagaram deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém, queridos? Amém. Hoje nós vamos usar o restante do capítulo, mas é importante que a gente entenda que o que aconteceu aqui agora, que vocês presenciaram, foi o anúncio do nascimento de Jesus. Agora, faça um exercício de, vamos dizer assim, de usar a sua mente, de projetar na sua mente, não apenas esse coro que vocês viram aqui cantando, com apenas 17 pessoas, mas imagine uma multidão de anjos cantando. Porque o anúncio do nascimento de Jesus, que Deus fez ali aos pastores que estavam no campo, foi feito também através de um coro. Só que o coro que ali estava era um coro de anjos. E ali em Lucas capítulo 2, diz que uma multidão de anjos cantava glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Este era o coro, este era a cantata que estava ali sendo cantada, anunciando o nascimento de Jesus. E logo depois, Jesus nasce uma estrela no céu surge. E os pastores e os magos, lá na Babilônia, viram aquela estrela e a seguiram para se encontrar com o rei dos judeus. Queridos, essa história foi anunciada aqui, nós ouvimos. E nós não vimos, foi a reação das pessoas quando ouviram sobre o nascimento de Jesus. Eu não sei qual foi a sua reação quando disseram que Jesus nasceu. Eu não sei qual é a sua reação quando nós convidamos você para adorar esse Jesus que nós cremos ser Filho de Deus,
Salvador do mundo? Qual é a sua reação quando nós assim convidamos? Porque esse texto que nós acabamos de ler mostra uma série de reações, algumas delas negativas e outras positivas, no sentido da gente olhar para esse anúncio, ouvir esse anúncio e tomar uma decisão na nossa vida. Vocês veem, por exemplo, o rei Herodes. Quando os magos viram a estrela ali do Oriente, chegaram em Jerusalém, começaram a perguntar para o rei dos judeus. E Herodes, então, ele vai, diz aqui o texto, tendo ouvido isso, quando eles perguntaram, os magos, aqui no versículo 2, e diz assim: perguntavam onde está o recém-nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E aqui diz o texto: tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Irmãos, o rei Herodes aqui é o Herodes o Grande, que a gente conhece na história, foi um rei que tinha um medo tremendo de perder o seu posto, perder o seu trono. Ele tinha tanto medo de perder o seu trono, que ele mandava matar todas as pessoas que pelo menos ele pensava, ou que imaginava que poderiam tomar o seu trono. Vocês terem uma ideia, ele mandou matar os filhos, ele mandou matar a sogra, ele mandou matar a esposa. Era um homem que tinha um medo muito grande de perder o trono. Agora imaginem você, que alguém que chega ali em Jerusalém e diz: olha, nasceu rei dos judeus, o Salvador do mundo. E ele então se desespera. O medo toma conta de Herodes. E ele então procura, de todas as maneiras, procurar saber aonde está esse menino para mandar matar também. E ali, irmãos, ele chama os sacerdotes, ele chama os escribas, e ali pergunta onde tinha que nascer o Cristo, onde deveria nascer o Cristo. E eles então falam o texto de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz: em Belém da Judéia. Ele então chama ali os magos e manda que eles irem até lá, Belém, saber onde é que estava esse menino para mandar matar a criança. Às vezes eu fico imaginando, olhando para o temor de Herodes, para o temor das pessoas. Quando muitas vezes nós apelamos às pessoas para serem discípulos de Jesus, para adorarem Jesus, para abrir o seu coração para Jesus e assim passar, a partir daquele momento, a ter uma vida totalmente mudada, transformada, guiada pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Às vezes você tem medo de perder o seu status na sua vida como Herodes. Você tem medo de perder a sua forma de viver. Você encontra alegrias muitas vezes no mundo. Às vezes você tem medo de perder os amigos, eu não sei. Mas bate o medo no coração e faz com que você naquele momento se desespere e não abra o seu coração para Jesus. É uma reação negativa. É uma reação que distancia de Deus. É uma reação que distancia do seu Salvador. Quando os homens estavam mortos em seus delitos e pecados, veio Jesus para dar vida e vida em abundância. Nós encontramos então a primeira reação aqui em Herodes. Porque logo depois, pelo desespero de Herodes, o que ele faz? Quando os magos seguem o caminho distante de Herodes, distante do caminho de volta a Jerusalém, eles pegam outro percurso. Herodes diz aqui o versículo de número 16, que vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo. Talvez
dos maiores infanticídios da história da humanidade. Nós estamos vendo aqui. Por quê? Medo. Medo de perder o seu lugar. Medo de perder o seu status. Eu não sei se você tem medo. Tem medo de alguma coisa que até hoje lhe impediu, ou nesse momento está lhe impedindo de receber Jesus, de ir até onde Ele está e se curvar diante dele, de adorar como Salvador do mundo. Mas nós temos uma reação também aqui de indiferença. Imagine vocês que no tempo que os magos chegaram em Jerusalém, Jesus já tinha 2 anos, não era mais um bebê. Ele não estava mais na manjedoura, possivelmente numa casa, ali morando em uma residência. Já tinha 2 anos de idade. E ali então, os sacerdotes, os escribas, fazem a pesquisa que Herodes manda, e eles identificam o local, e os magos mostram a estrela, e eles simplesmente permanecem onde estão. Eles não acompanham os magos. Eles ficam ali, é como se a notícia do nascimento de Jesus não fizesse a menor diferença para eles, ou não tivesse a menor importância para eles. Era como se não acreditassem que realmente naquele momento ali havia nascido Jesus Cristo, o Cristo, o Salvador do mundo. É uma outra reação. A reação de descrença. A reação de não acreditar que Jesus é o Filho de Deus. É a reação de não acreditar que Jesus pode mudar a sua vida. É a reação de não acreditar que você não crê em Deus e muito menos naquele que veio em nome de Deus. A descrença, a indiferença, a falta de importância nas questões espirituais muitas vezes leva as pessoas a se distanciarem também de Deus e de Jesus. Nós temos a reação dos galileus. Vocês terem uma ideia, irmãos, Deus anunciou ali aos pastores do campo que havia nascido seu filho Jesus. Esses pastores foram até onde Jesus estava, ali na manjedoura, no local onde ele havia nascido. Maria o enfaixa e coloca ele ali na manjedoura. E os pastores chegam ali, confirmam tudo aquilo que os anjos anunciaram. E eles vão diretamente para Belém, e ali em Belém eles passam a testemunhar de tudo aquilo que viram e ouviram ao povo de Belém. E sabe o que eles fizeram? Passou-se 2 anos, Jesus já tinha 2 anos, estava morando em Belém. Eles nunca tinham ido ali visitar Jesus. Apesar de que houve o testemunho daqueles que viram o maior coral do mundo cantando, anunciando o nascimento de Jesus, ouvindo ali a palavra de Deus e vendo a alegria do Senhor em anunciar o nascimento do seu filho. Eles simplesmente, ao ouvirem, diz o texto, eles se admiraram, mas nada mais do que isso. Talvez seja a sua reação, uma reação apenas de admiração, uma reação apenas de achar bonito esse coro cantando, de achar bonito os cânticos, ficaram admirados porque nunca tinham visto o coro cantar dessa forma, mas não prestaram atenção no conteúdo principal desse coro, que foi o anúncio do nascimento de Jesus. Aí nós temos uma reação diferente, que não veio dos judeus, não veio do povo de Deus, mas veio dos gentios. Pessoas que aqui chamam magos, nós não sabemos quantos são, porque o texto bíblico não diz. Nós não sabemos exatamente de onde eles vinham, nós não sabemos como eles souberam
que aquela estrela significava dizer que Jesus havia nascido. E eles então saem, possivelmente da Babilônia. Esses magos passam 2 anos viajando, chegam a Jerusalém e de lá vão até Belém para adorar o Senhor Jesus. Pois, irmãos, pessoas que realmente nos deixam admirados, porque nessa viagem dos magos até ali, nós podemos ver que eles não mediram esforços para conhecer o rei dos judeus, mas não apenas por ser o rei dos judeus, porque o anúncio que eles falam em Jerusalém é o rei dos judeus, o Salvador do mundo. E eles saem durante 2 anos, nós não sabemos o que eles enfrentaram nessa viagem. Nós não sabemos as dificuldades que eles tiveram nessa viagem, as lutas que eles tiveram nessa viagem. E eles não desistiram. Eles seguiram a estrela. E eles chegaram ali em Jerusalém. De Jerusalém eles foram a Belém, porque aqui a estrela os precedia. Diz aqui o texto. Até que chegando, parou sobre onde estava a menina. Então nós vemos aqui uma reação positiva, eles não mediram esforços. Eles foram direcionados pela estrela, pela palavra, porque também em Números, nós vamos ver que ali nesse texto, em Números, diz que uma estrela viria da Judéia, e possivelmente eles haviam conhecido a palavra, eles vendo a estrela, eles seguiam a estrela precedia eles, orientando aonde eles deveriam ir. Foram perseverantes, e ali diante do Senhor, eles apresentaram a seguinte postura. Diz aqui o texto, versículo número 10: e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Primeira reação, irmãos, de quem realmente crê que Jesus é o Filho de Deus. A primeira reação de quem realmente quer ter um encontro com Jesus, que quer voltar a ter paz com Deus, porque quando nós cantamos a paz, nós precisamos perceber que a paz existe em 2 sentidos. Primeiro é a paz com Deus, porque o apóstolo Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus, e Jesus veio para nos trazer paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. E a segunda é a paz entre os homens, diz ali o texto em Lucas. Portanto, paz com Deus, paz com os homens. E nós ali só podemos ter com Jesus. Se você crê que pode receber essa paz, a coisa que mais pode fazer com que você tenha uma reação positiva é a alegria desse encontro com Jesus. Só Ele pode lhe dar alegria e pode lhe trazer paz ao coração. E aqueles pastores se alegraram, e diz aqui o texto, e não foi uma alegria, irmãos, uma alegria comum de todos nós. Que diz o texto que foi uma grande alegria, um grande, intenso júbilo. Imagine a satisfação no coração daqueles homens. Eu digo daqueles homens porque está no plural, magos, eu não sei quantos eram. A intensidade da alegria daqueles homens chegaram até onde Jesus está. E depois que eles chegaram ali com grande alegria, a segunda postura deles foi de se prostrar diante de Jesus e o adorar. Diz o texto aqui. Entrando na casa, então Jesus já estava numa casa. Viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. A segunda reação positiva que a gente percebe aqui é de adoração. Aqueles magos curvaram diante de Jesus, reconheceram Ele como Senhor,
Porque o primeiro passo para a nossa salvação é reconhecer Jesus como Filho de Deus. E se eu reconheço Jesus como Filho de Deus, eu reconheço como Senhor. Filho de Deus é Senhor, para depois recebê-lo como nosso Salvador. Esse é o Filho de Deus, é o Senhor. Só Ele pode nos salvar. E ali os magos se curvaram diante de Jesus, menino, 2 anos de idade. Se prostraram diante daquele menino, reconhecendo ele como o Rei dos Judeus, o Salvador do mundo. E o adoraram como Filho de Deus. A terceira postura foi a oferta. Diz o texto que eles ofereceram ouro. E o ouro significa a realeza. Jesus é o rei. E eles ofereceram incenso. O incenso significa dizer que era divino, porque os sacerdotes entravam no Santo dos Santos para oferecer ali incenso ao Senhor. E a terceira coisa foi a mirra. Era para ungir o corpo daquele que iria morrer pela humanidade. A oferta dos magos. Talvez você seja uma pessoa como um desses magos, que hoje está alegre com o anúncio do nascimento de Jesus. Mas não só alegre, mas está imensamente alegre, porque ouviu aqui sobre o nascimento de Jesus, a possibilidade de você ser salvo nessa noite. Talvez você seja um desses magos que não apenas sentiu alegria, mas quer vir até Ele, se curvar, reconhecendo Ele como o Senhor da sua vida, como o Senhor e Salvador da sua vida, se prostrar diante dEle e recebê-lo como seu Salvador. E se você está alegre com o anúncio do nascimento de Jesus, se você o reconhece como Filho de Deus, e o adora, que se prostra diante dele como Filho de Deus, como Senhor, você pode ofertar a sua vida nessa noite a Ele. Segundo os magos, ali levaram uma oferta ao Senhor Jesus. Nessa noite, a oferta que você pode oferecer ao Senhor Jesus no altar dele é a sua vida. Você pode se levantar, vir aqui, dizer assim: Senhor, deixe-me aqui, entregar a sua vida a Jesus. Os anjos ali cantavam: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Ele quer bem a você. Ele ama você. Nós cantamos aqui o amor imensurável de Deus. Ele ama tanto você que Ele deu a sua vida por você, deu a vida dele por você. E o que você pode nesse momento fazer para ter eternamente com você na sua vida, de ter esperança, a paz no seu coração, é ofertar a sua vida a Ele. Eu quero convidar você nesta noite, você que ainda não entregou sua vida a Jesus, você que ainda não reconheceu como Senhor, Salvador da sua vida, como Filho de Deus, nesta noite Ele está aqui para receber a sua oferta, a oferta da sua vida. Eu quero convidar você, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se você ainda não ofertou a sua vida a Jesus, que você manifeste, entregue a sua vida a Ele, manifestando, levantando a sua mão onde você estiver. Eu quero orar por você, entregando você ao altar de Deus. Alguém queira ofertar a sua vida a Jesus?